Amém. Boa noite. Que Deus abençoe e fortaleça grandemente seu coração, sua fé em Cristo. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo de número 3. Jonas, capítulo de número 3. Jonas, capítulo 3, palavra do Senhor, ela diz assim: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria e não fez. Vamos ler todos juntos o versículo de número 10? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria e não fez. Deus é justo. Deus é 100% justo. Deus é imutável. Deus cumpre aquilo que diz. Mas Deus dá também uma segunda chance. O nosso Deus, ele é perito em conceder uma segunda chance. Ao olharmos para a Bíblia, ao olharmos para todo o relato descrito nas Sagradas Escrituras, nós percebemos com muita clareza inúmeros homens de Deus que tiveram uma segunda chance. A grande questão é que nem sempre nós sabemos lidar com a segunda chance que Deus nos dá, e nem sempre nós sabemos lidar com a segunda chance que Deus dá ao nosso irmão. Percebeu? Nem sempre nós conseguimos conceber uma segunda chance dada por Deus a nós, e também nem sempre conseguimos admitir que Deus, sim, dá uma segunda chance àqueles que estão ao nosso redor. Nós estamos aqui hoje diante de um texto que exalta, que exala, que transmite, que deixa de maneira límpida, clara, essa segunda chance que Deus dá a Jonas. Como já falamos aqui há 2 domingos, Deus deu uma palavra a Jonas: dispõe-te, se levanta, vai até Nínive, proclama contra ela. Nínive era uma grande cidade, capital da Assíria, mas conhecida também pelo seu poderio bélico. Cidade também
onde existiam inúmeros guerreiros, com táticas das mais avançadas daquele tempo. Os ninivitas eram maus, eles dilaceravam os seus inimigos. Eles eram extremamente conhecidos pela habilidade notável de fazer o mal. Nínive era uma cidade em que as pessoas tinham medo de passar por perto. Jonas via os ninivitas como uma possível ameaça. Por isso, ele não conseguia admitir um Deus que amasse os ninivitas. Ele não conseguia entender como justo o seu Deus conceder graça e perdão àqueles que provavelmente já haviam feito mal a pessoas que Jonas conhecia. Ele sabia das histórias do passado desde a sua mais tenra infância. Ele sabia de tudo que se falava a respeito de Nínive, e aquilo estava incrustado, era cauterizado no seu coração. Nínive, eu quero distância. Nínive, eu não passo nem perto. E Deus, num determinado dia, diz: se levanta, é para lá que você vai pregar. E aí nós vimos o movimento de Jonas numa descida constante. Ele desce na direção de Tarsis, pega compra uma passagem, vai para um navio, desce para o porão desse navio e depois desce ao mar, e depois do mar ele desce a barriga do... Olha, eu falando baleia. Não dá, né? Não. Corta aí, por favor. Ele desce a barriga do peixe. Grande peixe, obrigado. E depois ele desce, palavras dele, ao Sheol, ao profundo dos mares. Ele vai numa descendente. Vimos na semana passada que Jonas, ele reconhece as consequências das suas atitudes. Vimos Jonas, no capítulo 2, dizer que ele estava arrependido por estar vivendo tudo aquilo. Mas nós não vemos, no capítulo 2 de Jonas, uma linha sequer de confissão. E aí nós falamos aqui, na semana passada, quando nós muitas vezes oramos, e aí eu dei um exemplo: Senhor, por favor, me ajuda nessa crise financeira que eu estou passando. Estou vivendo um momento extremamente difícil, apertado. Senhor, tem misericórdia de mim. E eu falei como essa é uma oração equivocada. E como essa era uma oração tipo a oração de Jonas. Quando a oração correta deveria ser: Senhor, me perdoa, porque eu tratei o meu dinheiro com usura. Porque eu ambicionei coisas que eu jamais deveria ambicionar. Gastei o meu dinheiro com coisas que não deveria gastar. Eu quis, por meio dos meus recursos, parecer algo que eu não preciso parecer diante das pessoas. Perdoa o pecado do meu coração. Percebe? Jonas, ele não fez essa leitura, ele não teve essa concepção no seu coração. Em outras palavras, ele não reconheceu o seu pecado, ele reconheceu as consequências do seu pecado, aonde o seu pecado levou. E hoje, o texto em que nós nos debruçamos fala sobre a segunda chance que Deus dá a Jonas. E é lindo perceber, porque o versículo 1, ele começa falando exatamente isso. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas dizendo: se levanta, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E aí é interessante a gente perceber, porque Jonas, ele tem um chamado agora do Senhor. Jonas agora, de novo, ele é levado para ir até Nínive. Só que o processo aqui ele é muito interessante, porque Deus poderia, nesse meio termo, dizer assim: rapaz, esse camarada, olha o que ele fez. Ele não se arrependeu. Ele não confessou o seu pecado.
quer saber? Não vou chamar o Jonas, não. Vou chamar o Tadeu. Cadê o Tadeu? Arcanjos ou anjos, procurem aí o Tadeu. Onde é que está o Tadeu? Vem aqui. Dispõe-te, vai até Nínive e prega. Não, Deus não fez isso. Deus foi até Jonas e falou, se levanta, eu estou fazendo isso pela segunda vez. Vai até Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te darei. O que Deus deseja fazer aqui? O que Deus está fazendo aqui? Essa é uma pergunta interessante para nós. Porque Deus, de fato e de verdade, Ele não estava chamando Jonas para uma jornada de sofrimento. Deus não estava chamando Jonas, ao contrário daquilo que ele achava, para ir a um lugar onde ele seria morto. Deus estava altamente comprometido em transformar, em mudar o coração de Jonas. Há um livro que eu gosto muito, chamado Instrumentos nas Mãos do Redentor, escrito pelo autor Paul Tripp. E nesse livro tem uma frase, assim que o Paul Tripp solta, que é muito interessante. A frase é, o coração é o alvo. O coração é o alvo. O alvo de Deus na nossa vida é transformar o nosso coração. E aí, antes de Deus transformar Nínive, antes de Deus mudar a realidade de Nínive, Deus trabalha o coração de Jonas. Jonas precisou ser quebrado ali no ventre daquele peixe para que ele pudesse entender a salvação pertence ao Senhor. E é profundo a gente entender isso, porque a gente está aqui diante de um profeta que não queria cumprir aquela missão. A gente está aqui diante de um profeta, e aqui não entra em xeque o preparo de Jonas, mas entra em xeque aqui a disposição de Jonas. Ele não queria estar naquele lugar. Em outras palavras, a gente está aqui diante de um profeta imperfeito, e é exatamente isso que Deus faz. Deus, Ele usa um profeta imperfeito para um propósito perfeito. E aí, nós nos deparamos com a realidade de que a esperança de Nínive não estava na pureza moral do mensageiro, mas a esperança de Nínive estava no Deus da mensagem. E porque o Deus da mensagem é um Deus perfeito, qual é o seu desejo? Qual é o alvo de Deus? A transformação do coração de Jonas. Provérbios diz, dentre tudo que se deve guardar, guarda, pois, o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes, as saídas da vida. Um coração transformado nos levará a termos decisões transformadas por Deus. Um coração transformado nos levará a vivermos a vida que de fato agrada a Deus. É lindo perceber que eu e você, e entenda isso, meu irmão e minha irmã, nós não precisamos ter uma vida ilibada para sermos um instrumento da graça de Deus. Entendo o que eu estou dizendo aqui, porque isso não é uma licença para pecar. Até porque, e eu gosto de abrir esse parênteses aqui, Jesus, ele disse que nós precisamos nascer de novo. Nascer de novo é receber de Deus esse novo coração. Aquele que tem esse novo coração é guiado pelo Espírito e vive para a glória de Deus. Não ambiciona, não deseja. O pecado não é mais o seu caminhar. O pecado é um erro, uma pedra no nosso caminho. É um tropeço na nossa jornada. Mas o pecado não é mais o nosso caminho é Jesus. Porque agora que temos um novo coração, nós somos conduzidos, guiados por Jesus. Então, uma pessoa que está em Cristo, uma pessoa que tem um novo coração, não é alguém que diz, eu tenho um novo coração, a salvação é um dom de Deus, um presente de Deus que eu não perco, então, quer saber, eu vou pecar. Não.
quem tem um novo coração busca as coisas do alto e vive para o Senhor. Só que muitas vezes, eu e você, somos chamados por Deus para uma missão. Deus diz, dispõe-te, vai. E a gente olha para a nossa vida, a gente olha para o nosso coração, e não existe uma pessoa que, se for fazer isso de maneira séria, não encontrará um motivo, ou, no mínimo, 10 motivos para dizer, eu não tenho como ir, porque eu tenho esse pecado. Eu não tenho como seguir adiante, porque eu tenho uma dificuldade nessa área. Eu não tenho como fazer isso, porque, olha, eu tenho medo. Olha, eu sou ansioso, como falamos hoje pela manhã. Eu sou uma pessoa insegura. Se nós fôssemos olhar por esse lado, irmãos, nenhum de nós poderia hoje participar da mesa do Senhor. Mas é justamente porque Deus chama homens e mulheres imperfeitos, com a sua graça perfeita, é que nós podemos, para a glória de Deus, darmos os passos que o Senhor espera de nós. Você não precisa ter uma vida impecável para ser um instrumento da graça. O que você precisa é ter um coração rendido. E aí entenda, às vezes Deus nos leva a um lugar difícil. E Ele faz isso, sabe para quê? Para mudar o nosso coração. Às vezes, Deus te muda no seu setor lá do seu trabalho. Te coloca agora trabalhando com alguém assim que, olha, não desce. Pessoas assim que você fala, olha, com essa pessoa não dá para trabalhar. E Deus está te colocando ali justamente para lapidar o seu coração. De repente você está super bem de saúde e você, de uma hora para outra, tem que ir para o hospital. E você fala, Senhor, o que é isso? E ali naquele lugar, o que o Senhor deseja? Lapidar o seu coração. É verdade, Deus nos leva muitas vezes a lugares difíceis, porque Ele deseja transformar a nossa vida. E aí o texto diz que Jonas se levanta. Ele vai, ele caminha. O coração dele está numa rota de transformação. E aí é preciso que nós entendamos que todos nós temos motivos para desistirmos do ministério, da caminhada, da jornada cristã, dos desafios que Deus coloca diante de nós. E se nós olharmos humanamente para os fatores que nos cercam, nós desistiremos, mas nós não devemos olhar para aquilo que está à nossa volta. Nós devemos entender que o Senhor nos chama a uma rota de dependência. Ele nos chama a termos um coração completamente, totalmente, verdadeiramente rendido a Ele. Deus não usa instrumentos perfeitos. Deus usa instrumentos que são usados, que são tomados, rendidos totalmente a Ele. Se a sua vida está nas mãos de Jesus, o Senhor conduzirá você. Enquanto você caminha, enquanto você serve, enquanto você frutifica, enquanto você trabalha, enquanto você vive, Deus estará trabalhando no seu coração. Pare de dar desculpas para não servir, para não caminhar, para não ir na direção da Nínive que o Senhor está te chamando. O texto continua. E a gente vê aqui que a mensagem de Jonas, a mensagem que ele proclama lá em Nínive, é uma mensagem com 5 palavras. Ele vai dizer lá no versículo 4, começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Gente, olha só, Nínive era uma cidade enorme. Era preciso 3 dias para percorrer Nínive. E Jonas, ele faz isso a toque de caixa. Ele não está nem aí. E a mensagem dele não é a seguinte, olha, Deus é amor, Deus ama vocês, Deus está chamando vocês a uma nova vida. Deus, ele tem um plano maravilhoso para fazer em vocês e através de vocês. Deus é graça, Deus é perdão. Não, a mensagem dele tem 5 palavras. Ainda em 40 dias,
Nínive será subvertida. Sem floreios, sem ilustração, sem musiquinha de fundo, sem parede preta, sem luzinha baixa. Em outras palavras, vocês vão morrer, vai tudo acabar. Deus está vindo com força total para quebrar tudo em 40 dias. Tecnicamente, não há nas palavras, vou usar uma palavrinha difícil aqui, epistemologicamente falando, analisando as palavras nos seus verdadeiros sentidos, não há graça aqui. Só que existe uma graça escondida por trás dessas palavras. Porque há um significado teológico por trás desses 40 dias. Quando a gente olha para as Escrituras, o número 40 é um tempo de preparação e um tempo de advertência. Por exemplo, 40 dias de chuva no dilúvio. 40 dias de Moisés com Deus na montanha. 40 dias de provação de Israel. 40 dias da tentação de Jesus no deserto. A palavra 40, e eu tomo sempre muito cuidado com esses números que a Bíblia traz, e a gente precisa ter sempre muito cuidado, tá? Eu vejo, às vezes, pessoas olhando para o Apocalipse lá e tentando trazer aqueles números para cá sem a devida seriedade com isso, e aí texto fora do pretexto é pretexto para heresia. E é o que a gente vê muito por aí. Só que o texto está querendo dizer aqui, em outras palavras, um aviso de misericórdia. Significava um prazo estabelecido por Deus antes da vinda do juízo ou da graça de Deus. A graça de Deus está escondida aqui nessas palavras, dentro dessa ameaça que Jonas está fazendo. É como se Deus estivesse dizendo, olha, eu estou avisando vocês antes, porque eu prefiro o arrependimento de vocês do que a ruína de vocês. E aí, acontece algo maravilhoso. O texto vai relatar, nos versículos de 5 a 9, que a resposta de Nínive, ela foi imediata, aquela mensagem de Jonas. Foi uma resposta radical, do rei ao plebeu, da pessoa mais importante, a pessoa mais simples e humilde daquela cidade. Eles se arrependeram, e se arrependeram de verdade. Eles abandonaram os próprios caminhos, abandonaram seus ídolos. E eles começaram a confiar exclusivamente na misericórdia de Deus. Aqueles ninivitas que ouviram uma palavra onde a graça não aparecia de maneira tão clara e entenderam a profundidade do que era compartilhado e se renderam, se converteram. Diferentemente de Jonas, que mesmo no fundo de um grande peixe, não confessa o seu erro, mas se arrepende das consequências do seu erro. E aqui, os ninivitas, com uma mensagem dura, eles creram de todo o coração no Senhor. Você percebe o que está por trás disso? Há um autor chamado J.I. Packer, que ele diz assim, o arrependimento é uma mudança nos pensamentos que provoca uma mudança na vida. Houve naqueles homens um verdadeiro arrependimento, provocado não pelo melhor sermão, não pela melhor prática homilética, não por um clima, por um ambiente favorável, mas eles ouviram uma mensagem de 5 palavras que mudou e transformou aquelas vidas e aqueles corações. Deixa eu contar uma história para vocês de quando eu era adolescente. Lá no Rio de Janeiro tinha um shopping muito conhecido, quando eu era adolescente. Eu tenho 47 anos, então quando eu era adolescente não se tinham tantos shoppings. É sério.
tinha um shopping muito conhecido chamado Rio Sul. Nesse shopping, a gente parava de ônibus de um lado da via, tinha que pegar como se fosse um mergulhão a pé, e a gente saía do outro lado do shopping. Esse shopping fica na zona sul do Rio de Janeiro, um dos lugares mais ricos, assim, pessoal com grana, tal. E era muito comum, assim, você ver muita gente famosa passeando naquele shopping e tudo mais. E eu me lembro de um dia, passando ali por essa descida, e no final dela tinha um camarada pregando. Os jovens, os adolescentes passavam, e aquele camarada, ele estava de terno, gravata, aquele microfonezinho de karaokê, o amplificador ciclotron com uma bateria de carro em cima. E ele falava mais ou menos isso. Crê no Senhor Jesus, se arrependa. Só que com aquele tom bem assembleiano, você entende? Com aquele tom assim. E ali, enquanto ele pregava, uma jovem, uma menina que deveria ter uns 15 anos, parou. E ela estava ouvindo aquele homem. E aquela jovem estava chorando. Um pregador que não parecia ser o mais apropriado para aquele lugar, que não tinha palavra mais contextualizada para aquela realidade, mas que, ao abrir a boca para falar da graça de Deus, o Espírito Santo tocou e mudou um coração. Sabe, nós colocamos muitas condicionais para nós servirmos. Nós colocamos muitas limitações. E sabe por que nós fazemos isso? Porque nós não sabemos a grandiosidade do nosso Deus. Porque se nós soubéssemos, se nós entendêssemos quão grande é o Senhor, nós pararíamos com as nossas desculpinhas e serviríamos ao Senhor com muito mais coragem, com muito mais intrepidez. Nós falaríamos muito mais sem vergonha. Nós não teríamos medo de compartilhar do amor e da graça de Deus. Porque Deus não precisa de um pregador perfeito, Deus não precisa de um layout legal, Deus não precisa de uma mensagem bacana. Deus, Ele usa quem Ele quer. E Ele transforma quem Ele quer. Não cesse de falar desse livro da lei, da graça de Deus, do amor de Deus. Fale com aquilo que você tem. Use aquilo que você tem. No lugar onde o Senhor te colocou. À luz de tudo aquilo que você já aprendeu, daquilo que você viveu, e daquilo que você tem caminhado com Jesus, fale, pregue, compartilhe, não recue. Nós não somos daqueles que voltam, nós somos daqueles, como diz o livro de Hebreus, daqueles que avançam. Irmãos, é tempo de nós pregarmos a palavra. É tempo de nós sermos mais... E entendo o que eu quero dizer por tempo, porque desde a ascensão do Senhor Jesus, Ele disse, né? Ide e fazei discípulos. É tempo de nós pregarmos o amor de Deus, a graça maravilhosa de Deus. E não coloque desculpas. Talvez você diga assim, olha, pastor, eu não sei pregar, eu não sei falar. Canta um corinho, mas vem para a aula de canto. Mas mesmo sem aula de canto, você pode cantar, você pode pregar com as suas imperfeições, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não é a sua habilidade, é o Espírito Santo de Deus. É lindo perceber que os ninivitas não apenas choraram, eles mudaram de direção. Eles abandonaram a violência. Eles abandonaram a maldade.
E é lindo a gente entender, irmãos e irmãs, essa soberania maravilhosa de Deus em ação. E a pergunta que eu faço para você hoje é: onde que Deus está operando? Deus está operando hoje em lugares que a nossa descrença jamais imaginaria. Deus está operando ao nosso redor. Deus está operando onde nós não acreditamos em mudança, como Jonas não acreditava na mudança de Nínive. Deus está operando hoje aonde a gente acha que não há necessidade de mudança. Deus, Ele está operando no seu coração, no meu coração, agora mesmo. E o texto, ele culmina com um versículo. E é muito interessante isso para mim, que sou pregador, porque sempre que eu entendo da parte do Senhor que eu preciso pregar num texto, e eu começo a me deparar naquele texto, a sensação que eu tenho é que, num determinado momento da leitura, parece que eu estou assim olhando para a Bíblia, e um holofote é colocado aqui, e eu falo: rapaz, olha isso. E eu estava estudando esse texto, eu estava me debruçando sobre ele, quando eu cheguei no versículo 10, e eu quero ler esse versículo 10 de novo com vocês. Olha o que esse versículo 10 diz. Viu Deus o que fizeram. Olha só. Viu Deus o que fizeram. Deus, Ele está atento ao nosso coração. Deus, Ele não é um espectador distante. Deus, Ele está profundamente atento aos movimentos de contrição do nosso coração. Quando a gente entende que é preciso desistir de lutar contra a sua vontade, Ele percebe o menor movimento de arrependimento sincero. Ele entende Ele sabe quando nós reconhecemos o nosso pecado, porque os seus olhos estão atentos. Viu Deus o que fizeram. O que eles fizeram? Como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Deus sonda e conhece o nosso coração. E sabe, irmãos, quando nós nos arrependemos de coração, e quando nós nos voltamos para o Senhor de coração, Deus, Ele transforma a nossa realidade interior. Porque, entenda, o exterior está nas mãos do Senhor. O exterior, nós somos chamados a vivermos pela fé. Basta cada dia o seu próprio mal. Nós vamos avançar, nós seguiremos, porque o Senhor Jesus é o nosso caminho e Ele nos sustentará em suas mãos. Mas Deus, quando nós reconhecemos o nosso pecado, a nossa maldade, a inclinação equivocada do nosso coração e nos arrependemos de verdade, Deus, Ele transforma o nosso interior. Será que em algum lugar do seu coração o Senhor não está chamando você hoje a um arrependimento genuíno e verdadeiro? É lindo a gente perceber que esse versículo 10, ele termina dizendo que e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Não o fez. Gente, deixa eu explicar uma coisa. Toda dívida precisa ser paga. Dívida é dívida. Precisa ser paga. E esse mal de Nínive, das pessoas, dos ninivitas, ele precisava ser pago por alguém. E a pergunta é, para onde foi esse juízo? Porque um Deus justo, Ele não varre o pecado para debaixo do tapete.
É lindo perceber que na cruz do Calvário, o que era meu, o que era seu, recaiu inteiramente sobre aquele que era maior do que Jonas, Cristo. Justamente para que hoje, eu e você, pudéssemos ouvir o Senhor dizendo: eu não te condenarei. Não porque você mudou o suficiente, mas porque Jesus já pagou a sua dívida por inteiro. Porque Cristo pagou o preço pelo nosso pecado, porque o juízo de Deus recaiu sobre ele, é que nós hoje podemos caminhar, viver pela fé e entender que o Senhor nos chama, sim, a uma segunda chance. Recomece para a glória de Deus. Não pare, para a glória de Deus. Não encurte a sua mão, para a glória de Deus. Não deixe de pregar, para a glória de Deus. Não deixe de cantar, de louvar, para a glória de Deus. Não deixe de servir, para a glória de Deus. Porque esse é o chamado do Senhor para a igreja que é dele. Que Deus fortaleça o seu coração e que você caminhe na direção da Nínive que o Senhor te chama a caminhar. Que Deus te abençoe. Amém. Senhor, toma o nosso coração. Toma as nossas vidas. Que Cristo seja, de fato e de verdade, o centro do nosso coração. Senhor, nós não queremos ser como Jonas. Nós não queremos lutar contra aquilo que o Senhor está fazendo no nosso coração. Nós não queremos lutar contra aquilo que o Senhor está fazendo na vida dos nossos irmãos. Nós não queremos lutar contra aquilo que o Senhor está fazendo na vida daqueles que ainda não sabem que são nossos irmãos. Por isso, Pai, vem lapidar os nossos corações. Existem pessoas aqui, Pai, que precisam voltar atrás, que precisam recomeçar. Recomeçar no ministério, recomeçar na caminhada, recomeçar no serviço, recomeçar na adoração, recomeçar na frutificação. Ó Deus, tudo isso para a Tua glória. Tudo isso para que Jesus Cristo seja reconhecido na vida de muitas pessoas como nosso único e suficiente Salvador. Pai, que tudo aquilo que nós fizermos seja para a Tua glória, Senhor. Por isso, vem trabalhar o nosso coração. Senhor, existem pessoas aqui que estão em lugares difíceis, em situações complexas. Mas nós vimos hoje, à luz da Tua palavra, que o Senhor nos leva a lugares desafiadores para transformar o nosso coração. E em nós entendermos que Cristo é suficiente para nós. Muito obrigado, Pai. Continua a trabalhar as nossas vidas e que nós sejamos servos fiéis, que caminham e que vivem para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça. O Senhor é a minha luz e a minha salvação.